Analisando a história recente e atual, só é possível projetar a evolução histórica a partir dos fatos anteriores e atuais. São esses fatos e a sua análise que estabelecem os parâmetros para uma projeção razoável de tendências ou cenários prováveis, tendências predominantes e cenários prováveis ou possíveis de futuro, né? Ou no futuro. Eu sou o professor, sou o doutor Paulo Fleury Teixeira, sou médico, sou filósofo e tenho feito essa série de vídeos de esforços, né, analíticos para o entendimento, a análise crítica da grande crise mundial em que nós nos encontramos, ou pelo menos da condição atual do plano econômico, social, mundial, as condições em que a gente se encontra no presente. E esse trabalho de hoje é uma sala de situação realizada em março de 2025, nós estamos na terceira parte, que é justamente uma análise da história recente e da história atual para esse esforço de projeção de linhas de tendência e cenários prováveis, né? No vídeo anterior, nos vídeos anteriores, eu procurei identificar quando é que se começou, se estabeleceu um sistema econômico mundial propriamente na economia capitalista, e eu entendo que por uma condição de objetividade, uma condição de recursos produtivos, né, é com a grande indústria que isso acontece. Acredito que é razoável, então, recuar uns 200 anos ou algo assim para ver esse sistema se formando. Por outro lado, é claro que é nos últimos 100 anos e até nos últimos 80 anos que a gente tem uma consolidação maior desse sistema, né? E falo isso não apenas do ponto de vista institucional, geopolítico, a criação da ONU e coisas assim, que são Bretton Woods, né, que são importantes, mas eu falo também do ponto de vista propriamente econômico, da integração econômica mundial nos últimos 100 anos. Isso evoluiu muito mais do que nos 100 anteriores, e é interessante, e também a gente tem mais dados objetivos a nível global, e mesmo nos principais países, estatística, né, econômico-social, a partir da virada do século passado, por aí, antes é bem mais precário em geral. O fato a gente é capaz de identificar uma grande crise econômica no sistema capitalista no século passado. E talvez seja razoável datar o início dessa crise por volta de 1913, talvez 14, já com a guerra mesmo, e isso só se foi resolver a partir, finalmente, né, de forma realmente definitiva, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Nesse período ocorreu uma grande depressão econômica mundial e também duas grandes guerras mundiais e uma pandemia que resultaram em mais de 150 milhões de mortes em uma população que então tinha em torno de 2 bilhões de habitantes. Vocês podem ter uma ideia do grau catastrófico que foram essas sucessões de crises no século passado. A crise atual, por sua vez, do meu ponto de vista analítico, começou em 2007, e eu entendo também por isso mesmo, né, por esse marco analítico que a gente tem desenvolvido nesses vídeos, nesses textos ou esforços analíticos, como eu falei já nos últimos anos, né? E essa crise então começou em 2007 e tem sido controlado. E, no meu ponto de vista, ela só não se manifestou ainda com o mesmo terror que ocorreu no século passado,
porque até agora ela foi contida com recursos contracíclicos largamente utilizados, e ela já ocorreu num sistema mais protetor, ou com uma rede protetora muito mais desenvolvida do que no início do século passado, nos principais países do mundo e até internacionalmente, né? De fato, trilhões e trilhões de dólares foram lançados nos mercados e nas mãos da população nos principais países do mundo e, em geral, no sistema desde 2008, em alguns momentos, né, para manter a economia em funcionamento. Mas também eu entendo, e com base na análise histórica e conceitual, né, do sistema capitalista, que essa crise está condenada a persistir se a gente não conseguir realizar um processo de redistribuição de riqueza efetivo. Por enquanto, a crise segue protraída, segue controlada, né? Apesar de todo o rush, de toda a tensão que estamos vivendo mundialmente nesse momento histórico, ainda não é uma crise explosiva nas características do século passado, como eu sintetizei aqui rapidamente, mas está sempre aí, agredindo, mordendo os calcanhares e os bolsos, né, das classes médias e pobres, especialmente das classes médias e pobres. A melhora absoluta e relativa da renda, dos recursos e serviços em geral nas classes trabalhadoras e médias, marcou os anos 40 e as 3 décadas seguintes. E a social-democracia, com tons mais ou menos estatizantes, enfim, com linhas políticas diversas, algum modelo de social-democracia emergiu como a principal força política e ideológica no sistema mundial pós-guerra, até encontrar seus limites e ser superada pela nova onda liberal, a partir da virada dos anos 70 para 80 do século passado. Algo que vale a pena considerar nesse esforço de análise histórica e projeção de futuro é que a velocidade dos processos históricos deve ser cada vez maior, pois a aceleração está havendo das mudanças nos processos produtivos mundiais e, consequentemente, das pressões para mudanças sociais, políticas, ideológicas coerentes com essas mudanças de base produtiva. E isso está se intensificando e acelerando dentro do sistema capitalista mundial nos últimos décadas ou no último século, certamente. Então, agora a gente está no ápice da crise atual. Ainda devemos ter vários anos, talvez algumas décadas, dentro desta crise, que é a crise final da onda neoliberal no sistema capitalista mundial. E nesse período de crise, o ápice, né, o momento mais agudo, intenso da crise, é claro que a tendência à solução absurda, né, alucinógena, alucinante, pela guerra, jamais vai estar ausente ou distante. Nós vivemos num momento de crescimento da ideologia alucinada, delirante, perversa, né, autodestrutiva da guerra. E isto é coerente com este momento de mais agudo, mais intenso e, portanto, também de início da resolução da crise final da onda neoliberal, que começou, como eu disse, em 2007. Então, hoje é uma ordem do dia a questão da guerra e vai continuar sendo nos próximos anos e, potencialmente, ainda mais.
Nós temos uma distinção muito grande no momento histórico atual, ou pelo menos duas muito grandes, que permitem a gente antever, ou três talvez, que a gente não vá ter que passar pelos aspectos de características tão destrutivas como no século passado, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista militar, geopolítico, das grandes guerras. Eu tenho analisado isso largamente nos últimos vídeos, nessa série de vídeos, mas não poderia finalizar esse de hoje sem pelo menos tocar nesses três aspectos. Um é a própria integração econômica mundial. Outro é o caráter socialista da grande potência emergente contra-hegemônica no momento, que é a China. E outra ainda é, além da integração mundial e desse caráter socialista, é o próprio aprendizado histórico cristalizado nas instituições sociais e econômicas nacionais e mundiais que estão atuando e de forma a reduzir a dramaticidade, a gravidade, a destrutividade dessa grande crise em que a gente está. Nós vamos aprofundar essas análises e finalizar essa sala de situação nos próximos 2 vídeos. O próximo a seguir vai tratar especificamente do socialismo chinês nesse contexto de grande crise mundial. Até a próxima, um abraço.